Eu sou a doutora Carmela Majuso, eu sou a responsável pela enfermaria do terceiro andar do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, e esse é um programa de assistência aos pacientes que são atendidos na nossa unidade. Ele se chama Saúde Começa em Casa, porque limpeza casa bem com saúde. A nossa proposta nesse trabalho é um trabalho de educação na área de saúde pública, tratando da higiene pessoal, da higiene ambiental e da higiene de alimentos. A grande aquisição ao longo dos tempos do homem foi aumentar a sua longevidade, aumentar a sua quantidade de anos vividos e melhorar a qualidade dessa vida. Na verdade, o homem conseguiu fazer essas aquisições melhorando os seus cuidados com a alimentação, com a limpeza, com a melhora da limpeza da sua casa e com a higiene do seu próprio corpo. Várias doenças, elas são causadas pela ingestão de água e de alimentos contaminados e pela falta de higiene pessoal. Essas doenças, elas diminuíram muito nos últimos anos, melhorando a qualidade de vida do homem. Esse projeto, ele tem por objetivo atender as crianças portadoras de doença crônica. As crianças portadoras de doença crônica, elas são crianças que demandam mais que 1 mês de internação hospitalar por ano e mais que 3 meses de curso e duração dessas doenças. Essas doenças, elas podem ter várias evoluções, inclusive para a cura. Mas a maioria desses pacientes, eles têm suas defesas, as suas defesas orgânicas muito diminuídas. E essa diminuição das defesas expõe essas crianças ainda mais aos fatores ambientais, principalmente a proliferação, o crescimento das bactérias. Então, eu acho que a gente vai fazer algumas colocações gerais em relação aos cuidados específicos da higiene da criança, que são instrumentos para diminuir essa chance dessas crianças terem infecções e, com isso, descompensarem a sua doença de base, a sua doença crônica. Acho que tem algumas convenções que estão claros dentro desse aprendizado do homem ao longo do tempo. Que ensinar sobre limpeza e fazer higiene pessoal dos filhos é tarefa dos pais. Só aos 6 anos a criança está madura para cuidar da sua própria higiene pessoal. Os pais não devem passar essa responsabilidade do cuidado pessoal antes que a criança esteja preparada para essa atividade. Até os 10 anos, os pais devem vigiar a qualidade dessa higiene dos seus filhos diariamente. Para que uma criança seja bem educada e desenvolva bons hábitos de práticas de vida, é necessário que ela receba as informações corretas e que ela tenha exemplos diários dados pelos adultos. Tal pai, tal filho. Portanto, tudo que nós vamos recomendar em relação à criança vai sofrer pequenas alterações, mas elas também são práticas que devem ser adotadas pelos adultos. As crianças devem tomar banho diariamente. Dormir com o corpo sujo, ela causa coceira, agita o sono da criança e faz com que ela abra portas para infecções. A técnica para você poder dar um banho no seu filho adequadamente é deixar sempre as roupas que ele vai usar pós-banho, as roupas limpas e já separadas para serem vestidas logo após o banho. Todo mundo sabe, criança sofre mais com o frio que os adultos. Os banhos, eles devem ser curtos, cerca de 10 minutos. A água deve ser morna. Você dá um banho prolongado com água muito quente, desidrata a pele, causa coceira e a coceira aumenta o risco de infecção. Caso seu filho use fraldas, sempre antes do banho, você deve retirar a fralda e deve fazer a limpeza da região genital e da região perianal com um pano limpo e umedecido com água morna. Caso ele tenha evacuado, você deve retirar as fezes usando papel higiênico ou papel toalha. Comece sempre o banho de cima para baixo, lavando a cabeça primeiro. Sempre deve tomar cuidado em crianças pequenas, protegendo os olhos e os ouvidos. Evite que o sabão entre em contato com os olhos. Isso causa ardência na hora do banho e isso é uma das causas do desconforto das crianças durante o banho e o medo de tomar banho.
Evite passar sabonete direto na pele da sua criança. Sempre ensaboe as suas mãos e passe a mão ensaboada sobre o corpo da criança. As regiões que merecem mais atenção, uma higiene mais meticulosa, mais cuidadosa, você deve usar ou uma esponja bem macia ou uma fralda de pano ensaboada. Elas são principalmente embaixo dos braços, que são as axilas, a região inguinal, que é a região junto à região genital do seu filho e a região dos pés. Por isso que é de cima para baixo. No final do banho, você deve sempre dar uma caprichada para que não fique resíduo de água com sabão, principalmente nas áreas que são consideradas de risco, para que criem-se os 3 ambientes para a proliferação e crescimento das bactérias, que é o aumento do calor, a umidade e resíduos de pele macerada que serve de alimento para as bactérias. Então, sempre no final do banho, é interessante que você jogue água limpa, enxague ou com uma canequinha ou com o uso do chuveirinho, enxague bem a região genital e a região perianal. Depois disso, enxugue bem o corpo do seu filho com um pano macio, que pode ser tecido de algodão, que pode ser aqueles sacos de algodão bem macios. Seque bem as regiões de cabeça, orelha, nos meios dos dedos dos pés, dos dedos das mãos e na região genital e na região inguinal. O banho pode ser de chuveirinho, ele pode ser de banheira, ele pode ser de canequinha, mas ele tem que ser um banho diário. De preferência, se você for usar sabonetes, use sabonetes que limpeza de criança não precisa ter perfume. O produto não precisa ser, o produto ele é higiênico. Os melhores shampoos e os melhores sabonetes, aqueles que recebem a indicação de serem neutros. Lembre-se, o banho ele pode ser dado só com água limpa. Agora ele tem que ser dado todos os dias, porque é melhor banho só com água do que banho nenhum. Cuidado na hora de dar banho, principalmente para que a água não entre dentro das orelhas do seu filho. Isso pode causar infecção. Limpe as orelhas só pelo lado de fora. Evite o uso do cotonete. Caso você tenha necessidade de usar cotonete, sempre use cotonetes de algodão, cotonetes com hastes flexíveis, bem macios e limpe sempre a parte externa. Nunca introduza o cotonete dentro do orifício, do buraco da orelha. As crianças pequenas, como se limpa a narina, o nariz da criança? As crianças pequenas podem fazer a limpeza da narina diariamente usando soro fisiológico. O soro fisiológico ele pode ser inclusive produzido em casa. Ferva um copo de água, depois da água fervida e fria, adicione 1 colher de café de sal e essa água ela tem que ser preparada diariamente. E você então com o conta-gotas, você pinga um conta-gota em cada narina pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. As crianças maiores, elas devem ser treinadas de que elas devem assoar o nariz logo ao levantar pela manhã, após o banho, antes de deitar. É uma boa rotina para poder limpar a narina da criança e não ficar com resíduo de poeira que a gente inala, que a gente aspira durante todo o dia ou durante as nossas atividades.